Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de História. Eu sou o professor Rodolfo e hoje estaremos falando sobre os grupos humanos na pré-história, tá ok? Todas as pessoas, elas têm uma história, por mais que não tenha deixado nenhum registro escrito. Mas nós sabemos que todos têm uma história devido aos vestígios que os seres humanos deixaram ao longo da história. Vestígios esses que nós já vimos em vídeos anteriores, que são chamados de fontes. Pode ser a fonte escrita, a fonte visual, a fonte virtual, dentre outras. O período que nós vamos estudar hoje é denominado de pré-história, né, como já vimos também, porque para os historiadores até o século XIX só era conhecido como história registros escritos. Depois desse período, sabe-se que a história ela pode ser feita de N formas, porém nós utilizamos o termo mesmo que de forma genérica de pré-história somente para organizarmos o estudo do passado. Seria o nosso pontapé inicial para o estudo da história, tá bom? Então vamos lá, gente. O estudo da pré-história. Há muitos anos, pesquisadores tentam desvendar uma questão das mais difíceis de serem respondida pela ciência. Qual a origem do ser humano em nosso planeta? Como que o ser humano surge? Da onde que o ser humano surge? Devido a alguns estudos de arqueologias encontrados em fósseis, fósseis esses que foram estudados e analisados pelo carbono 14, que é uma técnica onde encontram-se resíduos de carbonos em fósseis, em objetos que os seres humanos deixaram ao longo dos muitos anos. Tem-se como a teoria mais próxima de que o ser humano originou-se do continente africano e dali espalhou-se pelos outros continentes, formando a sociedade como nós a temos hoje. Os vestígios pesquisados, como mencionamos, podem ser ossadas, e aí nós estamos falando de vestígios visuais, utensílios fabricados pelos nossos ancestrais, como ferramentas, cerâmicas, além das pinturas rupestres, que são uma grande riqueza de fonte onde é estudada esse período da pré-história. E aí vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do ser humano ao longo dos anos. O ancestral moderno do homem, o ancestral do homem moderno. Segundo esses estudos e essas pesquisas feitas pela arqueologia em diálogo com a história, o ser humano ele teve um ancestral comum, que era chamado de Australopiteco. Depois de muitos anos, com a chamada glaciação que houvera na Terra, acabar a era dos Australopitecos e iniciamos a era dos Homos. Nós estaremos preparando um vídeo especialmente sobre essa evolução humana. E dessa era dos Homos, nós temos aquela que é a última das evoluções do ser humano, que é o Homo sapiens sapiens, que somos nós, os seres humanos atuais. E outra pergunta que é muito feita ao olharmos para o passado é como que esses seres humanos chegaram aqui na América, Se ele tem origem na África, como que ele chega na América? Com o desenvolvimento do ser humano e a sua evolução, o ser humano, a princípio, ele vivia da caça e da coleta. Devido a isso, a esse período de glaciação,
o ser humano ele sai em busca, esses ancestrais, eles saem em busca de recursos, né? Pois o planeta estava em um período glacial, o ciclo que é feito de milhares e milhares de anos em que toda a Terra entra em um processo de congelamento. O ser humano ele chega ao continente asiático, europeu, e do continente asiático ele atravessa para a América, ou para as Américas, né? Na chamada teoria do Estreito de Bering. É quando os mares, os oceanos estão congelados, e nesse Estreito de Bering o ser humano ele sai da Ásia, né, e atravessa o oceano pelo mar, andando, caminhando em busca da caça e da coleta de recursos para a sua sobrevivência, e aí ele alcança as Américas. Isso lá por volta, essa teoria, ela é datada por volta de 1300 a.C., tá bom? Os primeiros grupos humanos. Vamos entender esses primeiros grupos humanos dividindo essa pré-história em 3 períodos. Período do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais, tá bom? Primeiro é o período do Paleolítico, esta fase inicial da humanidade